Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aproveitar que os irmãos estão em pé, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Convido a abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel, primeiro capítulo do livro do 1 Samuel, versículo 10. Aleluia. Versículo 10, o capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Nos diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora eu convido os irmãos a ir até o Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 5. Oh, glória a Deus. Mateus 5, versículos 43 e 44. Aleluia. Oh, glória! Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Oh, aleluia. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aleluia! Amém? Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estar aqui hoje, como a irmã já falou, é cumprimento de uma promessa. Deus tremendo. Eu tenho recebido já algumas profecias. Um dia lá na sede, uma irmã que trabalha conosco, que apoia no culto da família, falou sobre isso. Disse de púlpito: Deus vai querer que tu leve a palavra. Cada vez que a gente pensa e que a gente ouve isso, a gente faz mais ou menos que nem a irmã que foi convidada para trazer uma palavra introdutória, que ela disse: o que eu vou falar? A gente pensa a primeira coisa nisso, né? Quando a gente é chamado para fazer alguma coisa, o que eu vou dizer? Na sexta-feira, em função das férias da escola, eu tenho podido ir junto com o Jairo para os cultos da tarde de sexta-feira, que a gente ajuda o irmão Nelson lá para o culto de libertação. Aleluia. A irmã Fabiano chegou lá na sexta-feira e disse que queria falar com o Jairo, perguntou se ele estava ali, e na hora, né, Deus já tinha colocado no meu coração, assim: tu vai levar a palavra lá na igreja, porque a irmã já tinha dito, né, que a gente iria vir aqui um dia. Na hora eu fiz mais ou menos como quando Elias, antes de ser arrebatado, perguntou a Eliseu, né, o que ele queria que ele fizesse, e aí ele pediu a porção dobrada, e ele disse: dura coisa me pedistes. E eu quase disse isso pro irmão: dura coisa me pediste. Mas o Senhor sabe, né? Ele não nos pega desprevenido. Ontem não, sexta-feira no culto da família, a pessoa que estava escalada para a palavra da oferta não compareceu. E o irmão que estava dirigindo o culto, na hora que ele disse assim: a irmã não tá, e ele fez assim na igreja, ele disse assim: vai ser eu. Mas ele veio caminhando na minha direção e disse assim: irmã, pode falar a palavra da oferta? E eu disse assim: opa, me pegou, eu disse: eu não uso calça, mas é que me pegou de calça curta, né? Mas o servo tem que estar sempre pronto, né? Então a gente, como a irmã falou na escola bíblica, a gente que tem que conhecer a palavra, a gente que lê a Bíblia, nunca vai nos pegar desprevenidos. Sempre a gente tem alguma coisa de Deus para falar. Porque não é nós que estamos falando, é Deus que está nos usando. Então, eu tenho recebido assim essas profecias. Agora, umas 2 ou 3 semanas atrás, um irmão lá de São Paulo ligou, né, e fez uma oração e profetizou exatamente isso: tu vai ser chamada para levar a palavra. Então, eu estar aqui falando da palavra de Deus é cumprimento de promessa na minha vida. Eu louvo a Deus pelo convite, né, por esta igreja. A gente tem assim um carinho muito grande, principalmente pelas congregações pequenas, né? Acho que as brasas ficam mais perto e o fogo, né, acende mais rápido. Eu estava sentada aqui numa posição muito privilegiada. Nós temos feito há 2 anos já cultos na garagem da nossa casa. E eu sempre digo assim que a parte que eu mais gosto é quando eu vejo as pessoas chegando. E eu sentada aqui, eu vi as pessoas chegando e entrando, chegando para conhecer, para entrar, para receber, né? Nós tínhamos uma irmã, né? A gente chama ela de irmã porque ela aceitou Jesus antes de falecer. Hoje ela já dorme com o Senhor. Um dia ela chegou assim, ó: ué, hoje eu fui a primeira a chegar
para visitar Jesus. Então, assim, quando ela entrava lá, como ela vinha visitar, ali era a casa do Pai, né? Então, todos que vieram aqui, né, vieram, né, e se sintam completamente à vontade, porque essa casa do Senhor é a casa do nosso Pai. Não tem lugar melhor para nós estarmos, né, do que a casa do Senhor. Então, a minha estada, né, a minha vinda até aqui, como eu já falei, que é um cumprimento de profecia, né, o Jairo sempre dizia assim, ele fala sempre isso, né? Que o profeta em sua terra não tem honra. Ele vinha sempre me dizendo, desde que a gente começou, né, a caminhar junto no Evangelho, né, fui a primeira alma que ele ganhou para Jesus, fui eu. Nós nos conhecemos há 27 anos, agora em julho vai fazer 4 anos que nós somos casados. Né? Então a gente começou a aprender a caminhar junto no Evangelho, né? Praticamente junto. Ele aceitou a Jesus em outubro. Em dezembro ele me convidou, eu disse, eu vou te convidar para ir num lugar que eu não sabia exatamente onde era, e eu perguntava, é um lugar de comer? É um lugar de fazer alguma outra coisa? E ele não dizia o que era. No dia que nós chegamos na frente de uma igreja lá em São Paulo, e eu não notei que era uma igreja, mas era muita gente saindo, que tinha um culto terminando e um culto que ia começar. Eu entrei dentro daquele lugar muito grande, um templo muito grande, a igreja que nós nos batizamos naquela igreja, inclusive. Eu fiquei 20 minutos, eu acho, assim, contemplando tudo de boca aberta, porque eu tinha dito isso, né? Eu achava para mim que eu ser evangélica jamais na minha vida, nunca, né? Também nunca fui nada. Fui batizada na igreja católica, porque a minha família batizou, nunca assisti uma missa de vontade própria, só porque alguém casou, porque tinha um batizado, por causa disso. Mas nunca entrei numa igreja para assistir uma missa, nunca fui em nenhum outro tipo de religião. Eu nunca fui nada, né? Se eu nunca fui nada, por que eu vou ser evangélica? Não, você. Mas eu entrei dentro daquele lugar, e aquele lugar me encantou. O louvor me fez chorar, a palavra que eu nunca tinha, eu não tinha Bíblia, né? Nunca que eu tinha aberto uma Bíblia, eu nem Bíblia tinha, né? Para não dizer que não tinha, meu pai uma vez ganhou uma Bíblia num sorteio, num concurso, uma coisa que ele ganhou lá na firma dele, e ele dizia que ele achava muito linda a palavra de Deus, e uma vez ele mandou eu ler a Bíblia, que era para eu parar de incomodar, vai fazer alguma coisa, porque tu não pega a Bíblia para ler. Aí eu peguei a Bíblia para ler, eu não sei exatamente em que lugar que eu li, mas eu li algumas coisas que eu não entendi. Aí eu vou perguntar, pai, o que quer dizer isso? Ah, vai pra rua brincar, vai pra lá, porque ele também não soube me explicar. Aleluia! Então, eu fui aprendendo do zero, né? Bem do beabá mesmo. Então, a gente foi aprendendo. No ano de 2011, nós tivemos um propósito, eu e o Jairo, que nós queríamos ler a Bíblia toda naquele ano, né? No dia 1º de janeiro de 2011 nós começamos a ler, no dia 31 de janeiro de 31 de dezembro nós concluímos a leitura, né, da Bíblia. E nós temos feito isso, a gente tem lido muito, a gente estuda muito, a gente ouve muita pregação, a gente ouve muito louvor, aquilo tudo que a irmã falou, né? Então isso vai edificando a gente, porque eu não tenho curso nenhum, quer dizer, eu sou professora de história, né? Mas isso não me dá capacidade para dizer eu vou pregar a palavra do Senhor. Mas o Senhor sabe aquilo que é as minhas limitações e sabe aquilo que a igreja precisa ouvir. E quando o irmão me falou que eu tinha sido convidada para trazer a palavra, primeiro momento eu pensei, Senhor, o que eu vou falar? Aí naquele mesmo culto o irmão Nelson falou uma palavra que é uma palavra que arde meu coração, que é uma das histórias da Bíblia que eu amo de paixão, que é a história de Ana, né? Eu acho assim que todos nós temos que aprender muito com Ana. Eu a cada dia tenho que ser um pouquinho mais de Ana. Eu preciso orar mais, eu preciso perdoar, eu preciso ser muito mais de Ana. Eu acho que todos nós precisamos. Aleluia! Aleluia! Então, nós, quando foi dito então da palavra, e eu que queria ser, né, falar assim meio que nem Gideão, eu sou a menor da minha casa. Eu já fui convidada uma vez que a gente estava numa igreja, para uma irmã me chamou para louvar, eu digo, pô, mas o levita da casa é o meu marido, né? Assim, mas a gente tem que estar sempre pronta para fazer isso, né? Então, pedi, né, a misericórdia do Senhor e acabei louvando o hino. Então a gente tem que estar pronto, né? Como Moisés, quando foi chamado pelo Senhor, né? Tu vai lá e vai tirar o meu povo que está cativo no Egito. E aí ele disse que ele não era bom com as palavras, né? Talvez ele fosse meio gago, eu não sei o que falar, e ele não queria, e aí, né, o Senhor disse que colocava o irmão dele, né? Vou colocar o Arão para caminhar contigo,
Né? E ele até duvidou, porque o Arão não estava junto com ele, mas por um acaso, né, que não existe o acaso, né, mas o Senhor enviou o Arão até lá, o Arão foi o porta-voz dele. Glória a Deus, né? aleluia. Então, durante o começo da caminhada, em que eu não me sentia preparada, né, Deus colocou, né? O Jairo é o Arão da minha vida. Então ele tem colocado, me ajudado muito, tem me sustentado, né? Eu inclusive concluí a minha especialização que eu estava fazendo agora no dia 8 de dezembro, foi a minha banca lá na URGS, e eu sempre digo para ele, tu não leu, porque a minha dedicatória, né? Eu dediquei o meu trabalho ao meu pai e ao meu marido. E aí ele nem sabe o que está escrito lá, né? Hoje eu vou dizer, eu coloco ali, né, que eu dedico o trabalho, né, ao meu pai, que foi o que me proporcionou eu estar, né, atuando na educação, e ao meu marido, né, que eu coloco ele como a viga mestra da minha vida. Se hoje eu estou aqui em pé, é fruto da oração dele, porque a gente tem passado por lutas, por provas, mas a força que ele tem é a força que carrega as minhas baterias. Então, né, toda a glória e toda a honra é ao Senhor. Mas eu sei que ele tem buscado muito mais do que eu, ele tem muito mais tempo, né? Ele vive 24 horas por dia para a obra do Senhor. Né? Então eu agora de férias é que estou podendo estar acompanhando ele um pouco mais. Mas a minha vida, né, 60% do meu tempo é dentro do mundo secular, né? Esse ano que eu não estou trabalhando, eu dava aula manhã, tarde e noite, então eu não tinha muito tempo, né, para viver da obra, mas é promessa nas nossas vidas que nós, né, vamos viver sim, fazendo a obra, que nós temos um ministério, né, ministério de louvor, ministério de palavra, né, que nós estamos hoje. E cada um que tiver esse ministério, que tiver essa chama ardendo no seu coração, não deixa para baixo, gente, vai adiante, porque Deus, assim, eu não sei falar, eu não sei cantar, mas Deus coloca as palavras certas na nossa boca. Nós estamos aqui, então, só para fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, essa passagem de Ana, né, é assim, a Ana viveu no tempo dos juízes, aonde se fala que era o tempo da lei, né? Então, a Ana era casada com Eucana, e ela tinha, assim, muito desejo de dar um filho, né, para o seu marido. Durante essa época, né, chamada época da lei, se ela não tivesse filhos, ele poderia ter uma outra mulher, né, que lhe desse filhos. E ele casou com Penina, que lhe deu filhos. Né? E isso foi entristecendo o coração de Ana. Né? Todos nós que temos um sonho, quando a gente vê assim, que alguém consegue, poxa vida, eu queria tanto alguma coisa, aquele lá conseguiu, eu não consegui, isso acaba nos entristecendo. Né? Então, Ana ficou entristecida, ela começou a ficar amargurada, ela foi ficando angustiada com aquilo que ela mais queria. Né? Era o desejo do coração dela, era dar um filho para o marido dela. Ainda que o marido dissesse, né, o meu amor não te basta, ele amava a Ana muito mais a Ana do que a Penina, e a Penina só lhe deu filhos, né, e a Penina escarnecia de Ana, né, dizia para ela que eu dei os filhos, né, que tu não deste. E Ana poderia dizer, porque nessa época em que eles viviam, a chamada época da lei, a época dos ditos, né, foi dito, todas as leis foram ditadas, e por isso se chama de ditos, que era olho por olho, dente por dente, né? Se tu fere com ferro tu será ferido. Ela podia dizer, né? Tu tem os filhos, mas o amor de Eucana, quem tem sou eu, né? Ao invés disso, o que Ana fez? Ela se joga aos pés do Senhor, ela chora. O que acontece no coração dela? Ela perdoa aquilo que a Penina está fazendo para ela. E quantas coisas a gente perde, quantas bênçãos a gente deixa para lá porque a gente não perdoa. Por isso que eu digo que essa palavra ela fala muito comigo. Porque eu preciso aprender a perdoar muita coisa que a gente às vezes pensa que não tem bênção submetidas porque a gente não perdoa. Porque a gente tem Teve um testemunho de uma irmã lá na sede que estava falando que ela sabia que ela tinha que perdoar uma professora dela quando ela era lá da escola primária. E ela disse, acho que essa professora até já morreu, como é que eu vou pedir perdão? Meu Deus.
Irmãos, o perdão não precisa eu chegar na frente da irmã e dizer, irmã, me peça perdão. É no coração. A gente tem que tirar a raiz de amargura do coração. Eu tenho, olha, muitas pessoas que eu preciso pedir perdão, né? Mas eu primeiro preciso que essa raiz de amargura saia do meu coração. Então, é por isso que eu digo que essa palavra fala demais comigo. Eu tenho uma lista enorme de pessoas que eu preciso perdoar. Mas eu preciso tirar essa raiz de amargura do coração. Porque eu tenho, com certeza, tem muitas bênçãos que Deus tem preparada, que tem pronta, estendida na mão para te entregar. E Ele não vai agir enquanto a gente estiver com essa mágoa, com essa raiz aqui. Então a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa fazer isso que Ana fez. Ela não revidou, né, o que Penina fazia, que Penina escarnecia no coração dela, ela não revidou, ela se jogou aos pés do Senhor, ela orou. Tinha momentos que ela não orava mais, ela só chorava. Tem muitas vezes que a gente faz isso diante do Senhor. Não tenho mais palavras para dizer para ti, Senhor. Mas ele aceita o nosso choro, a nossa humilhação. É isso que Ele quer, que a gente se jogue aos pés dele, que a gente se atire a Ele e se mostre com o coração contrito. Ele vai te dar todos os desejos do teu coração, tudo aquilo que ela quis, este filho. E aí, Deus não deu seu filho, deu o filho, deu o juiz, deu o profeta, né? Ele deu muito mais do que ela queria, né? Então, Ana, a gente precisa ver tudo que a Ana fez, né? Eles subiam uma vez por ano para fazer sacrifícios ao Senhor. Eucana sempre dava a melhor parte, né, para Ana, porque ele tinha um amor muito grande por ela, mas ela não se sentia completa, porque ela queria, né, como mulher, dar esse filho para Eucana, né? Então, aquele dia que ela não suportou mais aquilo, o dia que ela se jogou por completo aos pés do Senhor, que ela orou, que ela se humilhou, que ela chorou demais diante do Senhor, e o profeta Eli pensou até que ela estava embriagada, porque ela já não dizia coisa com coisa, ela só abria a boca, ela só murmurava. E ela disse, não, eu não sou, né, eu não estou embriagada, eu estou aqui porque eu quero um filho, né? Eu quero dar um filho ao meu marido. E aí, no momento que a gente apresenta as nossas petições, né, aos santos, né, a gente, quando tem algum desejo, alguma necessidade, a gente tem que pedir para os irmãos orarem por nós, porque a nossa vitória está nisso, né? Não é eu orando por mim mesma, mas eu orando pela irmã, a irmã orando por mim, né? É aquela união que já se falou, a gente precisa disso, né? Então, no momento em que ela se atirou aos pés do Senhor, que ela se jogou e que o Senhor percebeu, que o profeta que estava ali viu a necessidade dela, ele disse, ainda hoje, né, o Senhor vai atender o pedido do teu coração. Eles voltaram para casa e então Ana ainda disse que se o Senhor atendesse esse desejo, ela entregaria o filho dela ao Senhor, né? Então Ana engravidou, teve o Samuel, né? Deus abençoou tanto ela que depois ela teve mais 3 filhos e mais 2 filhas, né? E ela fez um voto então com o Senhor. E aí é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Ana foi lá e disse que se o Senhor me der, eu vou entregar o filho, né, esse meu filho, para o Senhor, para que ele seja do Senhor, porque ela recebeu de Deus. Tudo que nós temos, nós não temos porque nós conquistamos, nós temos porque Deus nos deu, né? Eu disse que eu conheço Jairo há 27 anos, nos conhecemos há 27 anos. Nós estamos casados, agora em julho completaremos 4 anos de casado. Quando nós fomos ficar noivos, e nós fizemos isso lá em São Paulo, na igreja onde nós começamos a nossa caminhada, o pastor, né, da igreja nos chamou, e aí ele perguntou, né, ele fez uma oração muito linda para nós, mas tinha assim uma série de irmãs na igreja, acho que muitas delas que estavam, né, pretendendo casar também e não tinham encontrado ainda o seu varão. E aí ele perguntou, né, há quantos anos vocês se conhecem? Naquela época nós nos conhecíamos há 23 anos. E aí ele perguntou, quantos anos tu lutou pela força do teu braço? Eu digo, 20 anos. E ele disse, há 3 anos no caminho do Senhor, né? Deus falou ao coração do Jairo
numa noite que ele, né, o Senhor chamou ele e disse que eu era, né, seria a varoa dele, né, a esposa que ele precisava, que ele necessitava, né? Deus se atrasou um pouquinho, porque ele falou para mim 2 anos antes, em 2007. Eu morava em Porto Alegre e trabalhava em Sapucaia. Então, todos os dias eu pegava um ônibus, pegava o trem, e do trem eu ia a pé até a minha escola. E aquele trajeto eu ia orando, eu ia conversando com o Senhor. Né? Até quando vinha alguém junto, digo, hoje vai me atrapalhar, né? Não vou poder ter meu particular com Deus. Então, num desses particulares, eu vim orando, sempre apresentando o nome de todo mundo em oração, e apresentava o nome do Jairo. Aí um dia o Senhor disse que não era mais, né, o Jairo, mas ele era, né, ele seria o meu marido. Então, quando ele falou, ouvi aquela voz, e ouvi a voz no meu ouvido. Aí eu olhei para trás, olhei. Eu, irmão? Não, tá ligado. Eu olhei pra trás e ouvi aquela voz. E digo, será que tem alguém falando comigo, né? Mas foi tão perfeita e tão nítida aquela voz, né? Aí o Senhor, então, tinha me comunicado, né? Em 2007, que o Jairo, que seria, então, né, o meu marido. Mas nós nos casamos em 2009, né? Então, quando a gente apresenta as nossas orações, e aí antes tinha, em vez de eu pedir, né, pedir que o Jairo fosse meu marido, nós, sem saber, nós começamos a fazer orações iguais, né, ele lá em São Paulo e eu aqui. Então eu digo assim, Senhor, eu não quero mais saber do Jairo, manda ele para bem longe, porque ele não se resolve mesmo, né? Então eu só quero que ele vá para bem longe, né? E não precisa mais me ligar, não precisa mais falar comigo, e me deixa aqui, né? E ele lá, né, pedindo, então, eu comecei a pedir, então, o meu marido, não o Jairo. E ele lá começou a pedir, então, a esposa dele. Não mais A, B ou C, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que determinar, eu quero isso. Mas isso não é o bom para ti, porque ele tem o bom, o perfeito e o agradável. Aleluia, Jesus. Então a gente tem que saber como pedir, né? E a gente sabe que às vezes a gente pede, olha que eu vou te dar, depois não pode se arrepender. Então, pede para o Senhor te dar aquilo que é o melhor. Então, Ana pediu seu filho, eu quero meu filho. Olha o que ele deu. Deu filho, deu juiz, deu profeta, aquele que foi o último juiz, né? Aquele que ungiu a Saul, que ungiu a Davi como rei, né? Então ele deu o melhor, ele tinha o melhor para entregar. Então quando a gente sabe pedir, né, Deus tem o melhor para nos entregar. Aleluia. Então Ana fez esse voto, né? Se o Senhor então me der esse filho, depois eu vou te entregar. Depois que ele desmamar, com 3 anos de idade, ela vai lá e ela realmente leva ele de volta para a casa do Senhor, né? Então a gente tem que aprender muito com isso de a gente fazer um voto com Deus, né? O Jairo tem um voto que ele fez com Deus. Primeiro ele fez uma barganha com Deus, né? Senhor, tu faz eu prosperar aqui num CD gospel, e depois eu largo as músicas que eu canto por aí, né? Deus nem deu bola pro voto dele, porque não funcionou, né? Primeiro larga, depois eu te dou o CD, né? Então, o próximo voto foi esse que ele faz e que ele cumpre rigorosamente, que é a venda do CD, né? Um CD que ele vende a R$15, né? 20% fica na congregação que ele vende, porque é um voto que ele fez com Deus. Na semana passada nós estivemos numa igreja lá em Esteio, e o pastor queria fazer o desconto. Não, irmão, então dá os descontos de 20%. Ele disse, não, mas é o meu voto, eu preciso cumprir o voto que eu fiz, né? Porque se ele vender por 12, vai ter que ficar os 20 dos 12. Então a gente tem que saber quando a gente faz um voto, e a gente tem que cumprir, porque Deus não vai se agradar do voto de tolo, como chama, né? Porque aquilo que a gente ganhou acaba virando maldição, né? A bênção pode virar maldição. A gente, então, tem que fazer um voto e cumprir, né? E Ana fez, e ela tinha tudo para ser uma mãe possessiva, né? Ela queria tanto aquele filho, e ela teve, ela podia, não, é meu, vou ficar com ele para mim. Mas ela cumpriu o voto. Ela devolveu ele ao Senhor, porque ela recebeu dele. Nós temos um vizinho nosso que agora até ele não está bem ali do ladinho da nossa casa, mas nós estamos morando há 3 anos ali em Sapucaia, e 3 anos ele ficou ali. Ele tem uma oficina
de reparo ali, que ele faz pinturas em carro, e ele estava com o filho dele, né, o filho mais velho, muito doente. E a gente orando, e ele assim, ele é aquele que aceitou Jesus da boca para fora, mas não colocou o Senhor no coração. Mas a gente sempre orando, apresentando o filho dele em oração. Mas ele estava muito mal no hospital e ele acabou falecendo. E nós estivemos conversando com ele há umas 2 semanas, e ele disse uma coisa, né, que nos comoveu muito, né? E foi mais ou menos o que a Ana fez. Ele disse assim: no dia em que meu filho nasceu, eu fui lá no cartório, eu registrei, porque Deus me deu aquele filho. Agora, o dia que ele morreu, eu fui no cartório, eu assinei o atestado de óbito e devolvi ele para Deus. Porque ele disse: não, porque esse filho não é meu, esse filho é de Deus. E foi exatamente o que a Ana fez. Deus deu para ela, ela ficou com ele, né, durante ali aqueles 3 anos, e ela devolveu, porque o filho não era dela, o filho era do Senhor. E Deus abençoou ela com mais 5 filhos. Né? Então, a gente tem que ter sempre isso, né, esse sentimento de que a gente precisa cumprir todos os votos que a gente faz. Tudo aquilo que a gente pede para o Senhor, né? E que Ele sabe que é a nossa necessidade, porque antes mesmo de a gente abrir a nossa boca e dizer para Ele: Senhor, eu preciso, Ele já sabe. Ele gosta, lógico, de ouvir que a gente necessita dEle, que a gente precisa que Ele nos ajude, que Ele nos ampare, que Ele esteja conosco. Mas Ele já sabe das nossas necessidades. Tudo aquilo que a gente precisa, Ele tem preparado para nós. O problema é que a gente quer para já. E o nosso tempo não é o nosso tempo. E eu fiquei ali aguardando 23 anos, mas para Deus pode ter sido 23 dias, porque o tempo dele é diferente do nosso. Mas a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar pedindo, a gente tem que continuar buscando. Não adianta nada, sabia, eu acho que não vai dar certo, daqui a pouco já sai da igreja. Não, continua vindo, continua aqui louvando, continua orando, continua jejuando, porque Deus vai atender o teu clamor. Pai que não vai atender o pedido do filho. Não existe isso. Se ele não te deu é porque não era a hora, se ele não te deu é porque não está pronto ainda. Nós conversamos muito sobre isso, eu e o Jairo. Se a gente tivesse tivesse casado antes, quando a gente não estava nos caminhos do Senhor, nós não estávamos mais juntos. Porque a cada dia a gente tem se conhecido um pouco mais. Apesar dos 27 anos que nós nos conhecemos, nós estamos nos conhecendo agora, há um pouco mais de 3 anos. Porque a gente tem agora uma vida voltada para Deus. Desde da primeira noite, na noite de lua de mel, a gente orou, nós nos ajoelhamos e oramos. Desde aí não existe, não teve uma noite em que nós fosse dormir que nós não orássemos juntos. Às vezes ele está viajando, a gente ora por telefone, porque essa é a chave da vitória de cada um. É a oração. Nós oramos em conjunto, nós temos o hábito agora, nós estamos orando o Salmo 91 na 3ª pessoa. Então a gente não pede, eu não peço para mim, ele não pede para ele, porque agora nós somos uma só carne, nós pedimos para nós, para que Deus venha nos abençoar. Então a gente trocou um pouco o Salmo 91, então já faz aí uns 2 anos que a gente ora todas as noites, apresentamos as nossas orações, oramos junto, oramos esse Salmo, louvamos ao Senhor e dormimos em paz. Nós estamos então fazendo tudo aquilo o que Deus nos direcionou a fazer. Estamos fazendo a vontade do Senhor. E Ana fez então aquilo que ela se propôs ao Senhor, devolveu o filho, e ela fez mais uma coisa. Ela agradeceu ao Senhor. Às vezes a gente recebe as bênçãos, oh, glória a Deus, e acabou. Não diz Senhor obrigado, não fez um agradecimento, fez como aquela parábola, aquela história dos 10 leprosos, Dos 10, apenas um voltou para agradecer. Mas Ana voltou e agradeceu. Tem até o chamado Cântico de Ana, que está no capítulo 2 de Samuel, que diz assim: então orou Ana e disse: o meu Senhor se regozija no meu coração,
O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos.